Vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar o nosso estudo dessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai pela oportunidade da noite de hoje, pela oportunidade dessa noite de estudo, de reflexão e de aprendizado. Pedimos aos nossos benfeitores da espiritualidade superior para que possa emanar sobre cada um de nós as energias salutares do alto maior. Que essas energias possam envolver a cada irmão aqui presente, que possa também ser irradiada a todas as salinhas de evangelização e a todos os lares, a todos os cantos onde haja necessidade de amparo espiritual. Pedimos também aos nossos benfeitores que continuem sempre nos dando a oportunidade do crescimento diário, a oportunidade de realizarmos o burilamento do nosso espírito e que a paz de Deus permaneça sempre presente em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja. Aqui abaixo? Boa noite. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Eu tenho muita dificuldade de escolher tema, porque existe tanta coisa no Espiritismo e para mim o mais difícil do que elaborar a palestra é escolher o tema. Então, eu aproveitei que esse ano essa casa tem 2 dias de estudo. Então, eu aproveitei de criar um tema e eu vou tentar unir o estudo do Livro dos Espíritos com o curso do passe que o Robson está ministrando, né? Então, eu tentei fazer uma união dos 2 estudos, né, para a gente recordar, porque recordar é viver. Quando a gente recorda, a gente vai gravando, né? Então seria um resumo dos 2 dias de estudo. Então, eu, médico de mim mesmo. Então, quem seria esse eu? Lá eu pus espírito, perispírito e corpo. Então, a gente tem que sempre lembrar que nós somos o espírito, a essência, e o corpo é apenas a vestimenta para que essa essência possa se expressar, né? Possa vivenciar na matéria. Para que a essência possa vivenciar na matéria, ela precisa de um corpo. Mas nós não somos esse corpo. Nós somos a essência dentro desse corpo. Então, o perispírito é o intermediário, né? Vamos supor assim que seria o que liga um ao outro, né? O corpo físico é apenas a vestimenta. E nós somos o espírito. Então, quem pensa, quem sente, é o espírito. Não é? O corpo apenas reflete o que emana do espírito. Não é o corpo que pensa, não é o corpo que sente. Sem o espírito, o corpo nem vida tem. Quem dá vida ao corpo é o espírito. Então, nós somos o espírito, a essência.
Isso é importante ficar gravado, né, no nosso ser. Então, para a gente entender, a gente precisa compreender essa trindade universal. Isso aqui precisa ficar claro na nossa mente, né? Então, primeiro, Deus. Nós temos que compreender Deus. Então, quem é Deus ou o que é Deus? Primeira coisa que tem que ficar claro na nossa mente. Deus não é uma pessoa, não é um ser humano. Né? A gente humaniza Deus. Então, a gente transfere os nossos defeitos, os nossos equívocos para Deus. Então, a gente pensa que Deus julga, que Deus pune, que Deus condena. E, na verdade, não é quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa, é o que é Deus. Deus é o Criador de tudo que existe, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Olha lá, causa primária de todas as coisas. O que significa isso? Que Deus é o Criador. Ele que criou tudo que existe. Então, Deus está no topo da pirâmide, né? Então, qual que é a criação de Deus? Princípio inteligente, que somos nós, e o princípio material, que é a matéria. Então, Deus, o Criador, criou o princípio inteligente, que somos nós, e criou a matéria. Então, o princípio inteligente, que é o espírito, aqui só por nomenclatura, eu coloquei nômada e espírito, só como nomenclatura, mas é tudo princípio inteligente. Quando ele é criado, aquela centelhinha espiritual que é criada, muitos estudos chamam de nômada. Então, essa centelha espiritual, ela vem caminhando, aí ela vai evoluindo, aí ela chega no reino mineral, onde ela vai aprender a se aglutinar. Depois de muito tempo, ela passa para o reino vegetal, que ela passa a ter o quê? Sensibilidade. E ela ganha uma coisa muito importante no reino vegetal, que é o fluido vital. Então, passa a ter animado, passa a ter vida, né? Mineral não tem fluido vital, só a partir do vegetal. Então, ela adquire o fluido vital. E aí ela vai evoluindo, aí chega no reino animal. Aí ela adquire o quê? Movimento. Planta não anda, né? Então ela adquire o movimento e o instinto, que já é um certo tipo de inteligência, né? O instinto. Porém, ainda não tem a razão. Então ela vai evoluindo do animal, aí chega no hominal, que é o máximo da evolução, chega no hominal. Aí quando ela chega no hominal, ela começa a ter o quê? Consciência de si mesmo. Começa a se individualizar, começa a se conhecer. E ela vai começando a ter discernimento. Quer dizer, começa a saber o que é o bem e o que é o mal. Aí nesse momento que ela tem discernimento, quer dizer, a razão, aí ela adquire o livre-arbítrio. Então, como diz o meu colega Robson, ela ganha um caderninho. Então, a partir daí, começa a nossa jornada,
né? Vai ser tudo escrito naquele caderninho. Então, a gente passa a ser um espírito, mas é só questão de nomenclatura, tudo é princípio inteligente, né? Então, a matéria é o fluido cósmico universal. Desse fluido cósmico universal, a gente molda todas as outras coisas. Então, tudo é derivado do fluido cósmico universal. A matéria é o laço que prende o espírito. O espírito consegue se expressar sem a matéria? Ele não precisa da matéria para vivenciar, né? Para ter essa experiência, ele precisa da matéria, né? Dessa vestimenta. Então, ó, a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. É isso que é importante a gente guardar. É o espírito que exerce a ação sobre a matéria. Por isso que nós somos co-criadores. Deus é o Criador e nós somos co-criadores, porque a nossa vontade, o nosso pensamento exerce sobre a matéria, né? É a nossa vontade. Quer dizer, é o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que molda a matéria. Atributos de Deus. Eu não vou falar tudo porque é um resumo, então eu vou falar só o que é importante a gente saber. É soberanamente justo e bom. Então, Deus não pune, Deus não condena, Deus não julga. Para isso, Ele criou as leis naturais. Nós agimos conforme as leis naturais. Quer dizer que nós que somos responsáveis pelos nossos atos. Porque Deus é justo e bom. Então, como que Ele vai ser justo? Ele criou as leis, então, elas que vão fazer com que a gente, vamos supor, a lei da sintonia, né? A lei da ação e da reação. Tudo que a gente fizer, nós vamos receber, não é? Então, não é Deus que está punindo, somos nós que plantamos. Então, aqui, ó, é onipresente. Quer dizer que Deus está presente em toda a sua criação. Isso quer dizer que Deus existe dentro de cada um de nós. Toda a criação está impregnada com a energia de Deus. Então, Deus é amor. Essa energia que flui de Deus é o amor. Mas que amor é esse? Qual é o amor de Deus? É o amor puro, é o amor supremo. Este é o amor de Deus. Então, a gente precisa lembrar aqui, ó, Deus ama todos os seus filhos igualmente. Para Deus não existe diferença. Deus nos ama igualmente, porque Ele compreende a nossa caminhada. Ele sabe que todos nós um dia chegaremos na plenitude. Ele sabe que o mal é só um estágio na escalada da evolução. Então, qual é a essência da nossa caminhada? Nós nascemos para sofrer? A gente veio aqui para sofrer, para passar dificuldade, para ficar doente? Por que nós viemos aqui na Terra? Por que reencarnamos? É para aprender, não é? Então a gente está aqui para aprender, para evoluir.
é de aprender como desenvolver este amor, que são as virtudes, os sentimentos nobres. As virtudes está uma sementinha latente dentro de cada um de nós. Nós nascemos simples e ignorante, e vamos caminhando. Então, o que nós temos que aprender? É desenvolver estas virtudes. É por isso que nós estamos aqui. Não é pelas conquistas materiais, mas sim pelas conquistas espirituais. É desenvolver estas virtudes. Jesus, mestre e guia. Isso é muito importante a gente ter na nossa cabeça, que Ele foi nosso mestre e nosso guia. Se Ele foi mestre, é porque Ele veio trazer o quê? Um ensinamento. Jesus não veio criar uma religião, Ele veio nos trazer o quê? Um ensinamento. E guia. Por que guia? Porque Ele vivenciou, Ele nos deixou o exemplo a seguir. Por isso que Jesus é mestre e guia. Com toda a sua sapiência, nos deixou o exemplo de como amar, que é o Evangelho. O Evangelho é o guia para a nossa evolução. Tudo que nós precisamos está lá no Evangelho. Então nós temos que ler o Evangelho e assimilar as lições do Evangelho, porque elas são transformadoras, elas que vão nos transformar. Então, Jesus nos deixou o exemplo, por isso que Ele falou: amai-vos como eu vos amei, quer dizer, o amor divino, o amor puro, o amor de Deus, né? Amai-vos como eu vos amei. Olha lá, qual é o amor de Jesus? Com renúncia e doação de si mesmo, no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Esse é o amor verdadeiro, o amor fraterno, o amor de doação. Amar é doar-se. Então, Deus, luz interior. Deus não é onipresente, não está presente em tudo, sua criação. Então, Deus existe dentro de cada um de nós. Então, essa a integração da criatura com o seu Criador. Se Deus está dentro de nós, nós temos que conectar-nos conosco mesmo, voltar o olhar para o nosso interior, através do quê? Da autoanálise, não é? Então, o amor é de sensação, de emoção ou é de sentimento? Quanto mais primitivo o ser humano, mais ele busca as emoções, as sensações, os prazeres, não é? E ele vai evoluindo, ele vai buscando o quê? Os sentimentos nobres. Então ele muda como ele ama. O primeiro amor, olha lá, egocêntrico, de posse, não é? É um amor egoísta, que você está pensando em você mesmo, no que te dá prazer, não é? No que te dá sensações, mas este amor causa um vazio interior, porque a busca da sensação, das emoções, não te completam. E você vai buscando mais, mais e mais. Agora, quando você vai compreendendo, você começa a buscar os sentimentos nobres. Então, através da caridade, da fraternidade, você sente aquela alegria verdadeira, aquele bem-estar duradouro, né? Quando você conquista os sentimentos nobres, você se sente bem, tem aquele bem-estar. Esta é a verdadeira felicidade. Então,
matéria. O que é matéria? A matéria é simplesmente energia condensada. Tudo não é energia. Então, quando essa energia provém do fluido cósmico universal, quando essa energia ela concentra, ela se torna matéria. E a matéria tem vida? Não tem vida, né? Vibrando em determinada frequência. Se é energia, ela tem uma frequência e uma vibração. Então, tudo que é energia vibra. Então, lá, Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, nós já nascemos com as leis de Deus impregnadas no nosso íntimo. Ela pertence ao nosso ser. Ela é o farol guia que vai nos conduzindo nessa caminhada. Então, eu estava conversando com o Robson sobre a Joana de Ângeles, e ela fala o seguinte, que quando nós nos afastamos das leis divinas ou leis naturais, nós somos infelizes. E quando nós nos aproximamos, quando a gente segue essas leis, nós somos felizes. Né? Por quê? Porque ela está dentro de cada um de nós. Ela está na nossa consciência, no nosso ser. Então, tudo que é no micro, é no macro. Então, eu vou dar alguns exemplos simples, né? Nós temos chakras, não tem? A Terra tem vórtex, que é o centro de força da Terra. Nós temos o duplo etérico. A Terra tem a camada de ozônio, não é? Nós temos o plexo nervoso. A Terra tem as leis, que é aquela grade que cobre a Terra, que vai transmitindo a energia. Então, tudo que existe no macro, existe no micro. Então, nós somos um micro-universo. Tudo está sobre a mesma lei. Olha lá. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, a matéria, eu coloquei a foto de um aquário para ficar fácil de entender. O fluido cósmico universal é a água. Quer dizer, todos nós estamos mergulhados dentro desse fluido. E quando ele se agrega, forma a matéria, né? que é o coral, as plantinhas. E nós somos os peixinhos. Né? Então, para a gente entender. Então, tudo está imerso no fluido cósmico universal. Toda matéria deriva do fluido cósmico universal. Por isso, pertencimento. Está tudo interligado. O fluido vital. O fluido vital é que dá vida. Sem o fluido vital, não tem vida. O fluido vital é derivado do fluido cósmico universal. Então, o perispírito precisa de fluido vital? Não. Só a matéria. O espírito não acaba, ele não é eterno. A matéria não. A matéria morre. Então, a matéria precisa do fluido vital. Então, o corpo físico precisa do fluido vital, mas o perispírito não. Então, o fluido vital existe só no corpo. Quando a gente nasce com uma quantidade de fluido vital, e os nossos órgãos produzem fluido vital. Se a gente desgasta os nossos órgãos, diminui
a produção de fluido vital. E quando a gente morre, o fluido vital volta para o fluido cósmico universal e a matéria se decompõe. Não é assim? Então, consciência. Consciência somos nós, né? Nós somos uma consciência. É o espírito, né? Então, a consciência, na sua realidade, é um fator extrafísico. O que quer dizer extrafísico? Opa, mudei. Extrafísico, quer dizer, fora do corpo físico, o espírito, né? Olha lá, extrafísico. Não produzido pelo cérebro. Quer dizer que não é o cérebro que pensa, é o espírito. Pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessário a exteriorização. Então, o cérebro recebe a mensagem enviada pelo espírito e manifesta, né? Mas quem pensa é o espírito. Esta energia pensante, energia pensante, o espírito, preexiste e sobrevive ao corpo. Quer dizer, que o espírito existe antes do corpo. E quando o corpo morrer, ele vai continuar existindo. Nós não reencarnamos quantas vezes? 1000 vezes, 1500 vezes? Então, quantas vestes já trocamos, né? Envolve através das experiências reencarnacionistas que lhe constitui processo de aquisição de conhecimento e sentimentos. Quer dizer, nossa bagagem. Nós vamos nascendo e vamos aprendendo e aquilo vai ficando impregnado no nosso inconsciente, vai formando a nossa personalidade, vai formando o nosso indivíduo, quer dizer, vai formando quem nós somos. Cada ser é único, cada ser é fruto da sua própria caminhada. Por isso que chama individualização. O ser vai se individualizando, ele vai se tornando único. E como que ele vai se tornando único? Através das suas reencarnações, que ele vai vivenciando, vai aprendendo, e fica tudo impregnado no seu inconsciente. Até lograr a sabedoria, quer dizer, até chegar na plenitude. Essa é a nossa caminhada. Com consequência, faz-se herdeiro de si mesmo. O que é herdeiro de si mesmo? O que você plantou, você tem que colher, não é? Não é Deus que está punindo, foi você que plantou. Então, aquilo que você fez, aquilo que está impregnado dentro de você, você vai ter que herdar. Foi você que plantou, você vai ter que colher, não é? Herdeiro de si mesmo. Utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. Quer dizer, reencarnação a reencarnação, dia a dia. Tudo na nossa vida é uma etapa. A gente vence uma etapa, começa a outra. Vence, começa a outra. É de degrau em degrau que nós vamos evoluindo. Nós não corremos, nós damos um passo de cada vez, uma vitória de cada vez. Porque tudo tem que ficar impregnado em nosso ser. Joana de Ângeles, volume 2, capítulo 5. Então, nós somos energia, não somos? Então, toda energia tem uma vibração e uma frequência, não é? Então, o pensamento e o sentimento também são energia, não é? Quando a gente pensa, a gente emana uma energia, não tem passe à distância. Você não pensa em alguém, você não manda aquela emanação de energia positiva para a pessoa à distância. Também tem o contrário, se você pensar mal da pessoa, você manda uma bomba para ela, né, à distância. Então, olha lá,
Então a gente emite e recebe, não é? A gente emite essa irradiação e recebe essa energia. Então, irradiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos. Então, aquela energia que a gente emana de nós mesmos é a somatória dos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Orai o quê? Vigiai o quê? Seu pensamento. O que você está pensando. Porque aquilo que você está pensando é o que vai te conduzir. Nós somos aquilo que pensamos. Cada cérebro pode emitir vibração de alta ou baixa frequência, de acordo com os pensamentos constantes. Quer dizer, você pode produzir energias benéficas como energias deletéricas. Está vendo lá? Tem uma pessoa que está equilibrada e tem uma pessoa desequilibrada. Então, o que essa pessoa desequilibrada, o que ela emite? Uma energia pesada. A gente chega perto das pessoas, sente, né? Essa vibração pesada. O ambiente também, a gente chega a certo ambiente, a gente sente essa emanação pesada. E a gente vai fazer o quê? Vai receber essa energia deletéria. Então, aqui eu queria fazer só uma pergunta. O que se deve pensar? Então, eu quero que vocês, na hora que chegar em casa, antes de dormir, vocês meditem sobre isso daqui, ó. O que devo pensar? Porque a gente pensa constantemente. O pensamento nos impulsiona, o pensamento alimenta nossas tendências. Então, quais devem ser esses pensamentos, né? Aqui eu coloquei da maledicência também, que quando você fala de uma pessoa, você está mandando aquela energia deletérica, porque na fala tem a somatória do pensamento e do sentimento. A fala é a expressão do que você está pensando. Então, aqui, ó, corpos. Nós temos 7 corpos, mas eu não vou falar deles, porque tem 3 que são de interesse de estudo, né? Que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, cada corpo, aqui eu coloquei a dimensão e planos, porque cada corpo é feito de uma matéria. Tem matéria mais pesada e matéria mais sutil, não é? O espírito, ele é o mais sutil que tem. Então, ele não vive na densidade da matéria. O espírito fica numa densidade mais sutil. Ele não é mais sutil? Quando você morre, você não vai para uma densidade mais sutil, que é erraticidade, né? O mundo dos espíritos. Então, lá está o quê? O perispírito. Então, o perispírito também está num plano mais sutil, e o corpo físico está nessa parte mais pesada, mais densa, né? Então, aqui eu coloquei, ó, perispírito, duplo etéreo e corpo físico. Então, no perispírito, a gente tem os chakras, ou como no espiritismo a gente estuda, centros de força. No duplo etéreo, a gente também tem esses chakras e os centros de força. Mas no corpo físico, a gente tem os plexos nervosos, tá? Que é onde chega a energia. Esse estudo de centros de força é muito grande, então eu fiz um resumo bem pequenininho, só com as coisas mais importantes. Primeiro, perispírito.
perispírito é o órgão sensitivo do espírito. O que significa isso? Que através do perispírito nós vamos captar o meio externo, não é? Captar as energias, as sensações, as emoções. Então, é igual a nossa pele, olha lá. Ó. A pele não tem essa função de captar o que está acontecendo no meio externo e passar uma mensagem para o cérebro. Não é assim que funciona a nossa pele? De sensorial. A pele não é um órgão sensorial? O perispírito é a mesma coisa, é o órgão sensorial do espírito. Ele preexiste e sobrevive ao corpo. Quer dizer que o perispírito é a nossa manifestação no mundo espiritual. Quando a gente desencarnar, o perispírito que vai se manifestar no mundo espiritual. Depura-se, enobrece com a alma. Quer dizer, quando a gente vai evoluindo, ele vai ficando cada vez mais suave, não é? Porque a matéria também evolui. Então, o espírito vai evoluir, o perispírito vai evoluir, o corpo físico vai evoluir, e a casa que nós moramos também tem que evoluir. Porque quando o espírito vai evoluindo, ele precisa estar presente, usando uma matéria mais sutil, de acordo com a vibração dele. Por isso que o nosso planeta vai mudar para regeneração, nosso corpo vai mudar, vai ser um corpo menos denso, mais sutil. Então, ele é semimaterial, quer dizer que ele é intermediário. Ele não é matéria grossa igual o corpo físico e não é tão sutil igual o espírito. Ele é intermediário. A Joana de Ângeles, que fala, provém do fluido cósmico universal. Toda matéria provém do fluido cósmico universal. A Joana de Ângeles chama de MOB, modelador, organizador biológico. O que quer dizer isso daí? Que ele que vai organizar como vai se manifestar o corpo físico. Olha lá, corpo físico. Está vendo que eu pus um cara olhando no espelho? Não está olhando no espelho? Então, o corpo físico é o reflexo do perispírito. É o perispírito que molda lá, MOB, né? É o perispírito que molda o corpo físico. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Então, olha lá, o perispírito, ele capta, metaboliza e transmite. Ele pega a energia, metaboliza ela e transmite. O duplo etéreo funciona como uma barreira protetora, uma tela de proteção. Então, as energias que vai do corpo físico para o perispírito, ela passa por essa tela de proteção até chegar no perispírito e vice-versa, né? E ela transforma, porque o perispírito ele é mais sutil e o corpo físico é mais denso, então ele muda a energia. Então, o corpo físico, né? O corpo físico é um reflexo do perispírito. Então, eu coloquei aqui, ó, cada um herdeiro de si mesmo, Joana de Ângeles. Então, quer dizer, as provas e expiações. As provas é uma coisa mais suave. Você vai lá e você planeja, fala, não, eu quero nascer assim, eu quero passar por certas situações, né? Agora, expiação não. Expiação é obrigatória, você tem que passar por aquilo lá. Centro
centro de forças, né? Então, o Robson já deixou bem claro no curso, né? Eu só quero falar aqui dos centros de força, que o coronário e o básico é assim: o coronário, que fica em cima da cabeça, vai receber o quê? As energias mais sutis, as energias espirituais. A vontade do seu espírito vem pelo coronário, e lá ele vai distribuir pelo corpo. E o básico é o mais denso, então ele vem da terra, quer dizer que é uma energia telúrica. Então, ele vai subindo, essa energia vai subindo. Vamos dar um exemplo, que como é a energia telúrica da terra, né? Ela vai subindo, ela vai ficando mais sutil até chegar no coronário. E quando você absorve pelo coronário, ela vai ficando mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, até chegar no básico, né? Então a energia vai subindo e vai descendo. Isso daí é chamado Kundalini. Está vendo aquelas cobras do símbolo da medicina? Então aquilo lá representa essa energia subindo e descendo, que eles chamam de Kundalini. Como o Robson deixou bem claro, eu só coloquei aqui para a gente relembrar que os chakras estão ligados às glândulas. Cada chakra está ligado a uma glândula, né? Então, eu só vou, não vou nem, né? E eu vou falar mais desse aqui, então, que é energia que circula pelos centros de força. Olha lá, os de cima, energia espiritual e pensamento. Os intermediários, né, energia vitais, sentimentos e emoções. E os mais baixos, que são os mais pesados, né, energias físicas, desejos e sensações. A energia mais densa vem da terra, então é telúrica. E a energia que vem de cima, a energia espiritual, tá vendo? Vem pelo coronário. Até naquelas fotos daqueles pintores, eles pintam uma aura, que fala, né? Assim, como se fosse um anjinho. Quer dizer, é o centro coronário iluminado. Quem é evoluído tem o centro coronário iluminado, né? Quem não é, não tem, né? Então, fluxo de energia. Isso daí é importante. A mente é geradora de energia. Quem é a mente? Espírito, né? Quem pensa é o espírito. A mente é geradora de energia, compatível com o tipo de aspiração. O que é tipo de aspiração? É as suas tendências, né? Se elas são positivas ou negativas. Então, essa energia pode ser positiva ou negativa, que acalenta, movimentando-as através da corrente sanguínea, que vitaliza e mantém o corpo físico. Nesse mesmo conduto, as micropartículas constitutivas do perispírito conduzem as vibrações que irão produzir nas células reações correspondentes. Olha lá, está vendo? Então, o perispírito vai emanar essa energia para o corpo físico. Através do plexo, vai distribuir no corpo e vai chegar aonde? Olha lá, nas células. Então, se for positiva, vai ter saúde, não vai? E se for negativa? Ela vai causar uma alteração nas células que vai conduzir a uma doença. Então, é você que causa a sua doença. A origem, o foco da doença é no espírito. Então, Jesus não era um médico das almas, quer dizer, você tem que curar o seu espírito, quer dizer, curar o quê? O seu pensamento, o seu sentimento. É isso que nós temos que fazer, é esse o nosso trabalho.
células reações correspondente ao tipo de onda mental que seja distribuída pelos pensamentos e aspirações, carregadas de energias saudáveis ou enfermas, né? Enfermiças. Então, se o pensamento é positivo ou negativo, ele vai ter uma carga, porque o pensamento é uma energia. Então, vai ser positiva ou negativa. Irá contribuir poderosamente para a estabilidade ou desajuste das estruturas celulares, instalando e conservação da saúde ou para o surgimento e proliferação de infecção. De distribuição variada, de alteração do metabolismo, de mal ou bem-estar. Então, sempre o foco, sempre a origem é o espírito. Então, se você não mudar de atitude, você vai ter saúde? Hã? Não, né? Então, esse daqui é o último, já está quase acabando. Vai dar certinho o tempo. Deu uma corridinha, né? Mas vai dar certo. Então, o ser consciente. Somos nós agora. Nós estamos nessa etapa de passar a ser um ser consciente. O que é um ser consciente? É um ser lúcido. Que usa o quê? A razão. Não é? Então, o que diz a Joana de Ângeles? A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é indispensável a conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser. O que é conscientização de si mesmo? Você tem que se conhecer. Você sabe quem você é? Você se conhece? Verdadeiramente. Então, é isso daí que nós temos que fazer. Nos conhecer. Do Livro dos Espíritos. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a si mesmo. Então, o ponto de partida da transformação é conhecer a você mesmo. Fazer o quê? A autoanálise. Isso aqui é muito importante, a gente prestar atenção. Quando ele quis dizer autoanálise, ele não quis dizer autojulgamento. Autoanálise. Quer dizer que você tem que se analisar. Você tem que conhecer o seu íntimo, saber quem você é, das suas qualidades e as suas tendências. Olha lá, exame da sua própria realidade. Você tem que conhecer qual que é a sua realidade, que estado que você está. Se você tem tendência agressiva, se você fala mal dos outros, se você não tem paciência, você tem que saber essas coisas, né? Observando-se, ali está errado, é sem emoção. Ficou só observando-se emoção. É sem emoção. O que é? É você não ter autopiedade. Não ficar se punindo. Autopunição. É uma análise. Você tem que analisar você. Isso aqui eu faço errado. Esse daqui eu já faço certo. Então, isso que eu faço errado, eu tenho que trabalhar. Não é? Mas não é para você punir, não é para você sofrer.
É para você consertar, se reeducar. É isso que é importante. Por isso que chama autoanálise. Eu até coloquei um despertadorzinho quebrado lá, porque assim, se tem uma peça no despertador que não está funcionando, você tem que abrir o despertador para descobrir o que é, não é? Hã? Como você vai adivinhar se você não desmontar o despertador? É isso. É essa autoanálise. Então, olha lá. Redescobrimento de si mesmo. Reconectar consigo mesmo. Então, o ser consciente. O que é o ser consciente? Você sabe qual é a sua realidade. Você está consciente de quem você é. Né? Tem alguns amigos aqui, igual eu, que gostam de atacar a geladeira, de comer escondidinho, né? Não é verdade? Então, não foi indireta não, né? Mas, então, é isso daí que você tem que descobrir, quais são os seus impulsos, quais são as suas tendências. Não é para você ficar infeliz, se punir, ter que se condenar, nada disso. É você melhorar. Você não vai mudar de um dia para o outro. Mas, o que é importante? Você todo dia fazer a reflexão de como foi o seu dia, para saber o que você tem que trabalhar, o que você tem que mudar em você. É isso que é importante. Olha lá, aceitar-se. Se você não se aceitar como você é, você nunca vai se amar. Se você nunca se amar, você vai ser infeliz. A pessoa só é feliz quando ela se ama. Então, para você se amar, você tem que aceitar do jeito que você é. Porque todos nós estamos vivenciando ainda a dualidade. Essa parte que temos o bem e o mal dentro de cada um de nós. Então, aqui, ó, percepção, não é? Então, o ser consciente, ele muda o quê? A percepção de como ele vê o mundo, a maneira. Então, ele vai ver as coisas com mais lucidez. Ele vai ter um discernimento melhor para tomar as suas decisões. Então, ele vai agir diferente, porque ele já consegue ver o mundo de uma outra maneira. Ele tem um melhor discernimento. A pessoa que ainda está ligada à matéria, ligada ao desejo, o discernimento fica nublado. Ela não consegue tomar uma decisão clara, porque ela vai agir através das suas tendências, dos seus impulsos. E quando você pensa antes de agir, medita antes de agir, você já está tendo uma nova percepção. É isso que é importante agora, pensar antes de agir, agir com a razão, né? Então, assuma o controle da sua vida. O conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você conheça a si mesmo e vai ficar livre, né, do sofrimento. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Obrigado, Jim. Boa noite de novo. Tudo bem com vocês? Eu queria lembrar vocês, na semana passada, a gente distribuiu, né, os bloquinhos para as pessoas poderem vender. Então, quem não pegou bloquinho, tem que comprar. Se quiser me procurar depois, ou procurar qualquer outra pessoa, né, que estiver vendendo, quem aqui pegou o bloco para vender? Olha, a Patrícia, a Sandra, a Jaqueline, o Claudinei, a Michele, né, a Nayara, a Aida, a Elisene e a Poliana.
Então, nós temos várias pessoas, né, que estão vendendo, e eu espero que vocês comprem, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer a lista do que a gente vai precisar. Inclusive, também, quem quiser nos ajudar com material que sirva para a gente fazer essas pizzas, também é muito bem-vindo. Por exemplo, a gente vai precisar de muito peito de frango, né? Então, tem algumas coisas que vai ser assim, muito útil para a gente. Se quem se sentir à vontade assim, para nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Certo? Vamos fazer a nossa oração, então? Vamos fechar nossos olhos. Eu vou pedir o Felipe para fazer a oração para a gente. Nossa respiração. Nos conectando assim com as boas energias trazidas pelos trabalhadores da luz desta casa, para que possamos receber os benefícios na noite de hoje. Que possamos levar conosco, ao sairmos, os conhecimentos, as boas vibrações, para que possamos no nosso dia a dia relembrar e aplicar o que aprendemos para a nossa própria evolução. E em estando aguardando o passe, que possamos manter a oração, o silêncio, a concentração para auxiliar na doação energética. Que Deus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.